Muito boa tarde, queridos amigos e telespectadores que hoje estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook do Jornal Informativo do Vale, também pela Rádio Informativo do Vale, ao vivo para todo o Brasil, dentro do nosso programa Conexão Informativo hoje. Hoje nós não temos nenhum músico aqui, mas eu trouxe muitas estrelas especiais aqui para fazerem parte deste momento especial. Muito bem. Menos um aqui para incomodar. Gente, a gente trouxe pessoas muito bacanas aqui, que a gente tem uma admiração profunda pelo trabalho que elas desenvolvem, né? E a gente quer bater um papo bacana com elas hoje a respeito desse assunto tão importante, né? Que foi a pandemia no ano de 2020 e que entramos 2021 aí ainda com esse tema, né? E que não sabemos até quando vai, né? Eu gostaria de começar, então, com as apresentações. Vamos começar pela Elise, né? A Elise, que é a nossa professora aqui da Univates, que vai se apresentar para vocês aí agora. Bom, então, acho que as minhas colegas já me conhecem, eu também conheço um pouquinho delas, né? A gente já tem uma caminhada já há mais tempo, né? Bom, meu nome é Elise Bozeto, eu coordeno e sou professora também no curso de Comunicação Visual da Univates, do qual, inclusive, o nosso querido Jeff é formado, né? Um comunicalindo, como a gente chama carinhosamente os nossos alunos, né? Eu também tenho uma agência de conteúdo, né? De agência de conteúdos, marketing de conteúdo. E, atualmente, eu também sou uma observadora de aves. Acabei de entrar no COA dos Vales, que é o Clube de Observadores de Aves. Então, estou super conectada com esse tema natureza e novos rumos pós-pandemia. Sou praticante budista e também sou agroecologista. Tenho uma produção de produtos agroecológicos na minha chácara. É isso. Que bacana, né? Aqui do meu lado também a Mariane, né? Ela que é nutricionista, né? E ela vai se apresentar para vocês agora também. Quem é ela e o que ela faz, né? Bom, boa tarde a todos os telespectadores. Então, eu sou a Mariane Raumenschlager. Eu sou nutricionista clínica e trabalho com comportamento alimentar, o que acabou sendo bastante importante agora durante esse período crítico que estamos passando. Estávamos aqui antes de começar o programa conversando sobre a questão de aumento de peso durante a pandemia e de como solucionar essa questão. Então, realmente, o comportamento alimentar é algo que é imprescindível neste momento. Trabalhar mais o comportamento, nossas perspectivas sobre alimentação. Então, espero poder contribuir nessa tarde com vocês. Que maravilha. E aqui também conosco a Isolde, né? Isolde, pode te apresentar para a galera toda? Bem, então eu sou Isolde Maria Vila Brust, eu sou professora já há muitos anos, eu trabalho com língua portuguesa, sou formada na Univates e trabalho na escola Fernandes Vieira com língua portuguesa, anos finais. Acabei de fazer uma pós-graduação, mais uma, que o meu tema foi, então, como ensinar a língua portuguesa para alunos estrangeiros. Basicamente isso, né? Como ensinar a língua portuguesa para esses filhos de imigrantes que estão chegando nas escolas no Vale do Taquari. Sou leitora assídua de bons livros, gosto de cozinhar, sou mãe e gosto muito de caminhar. Eu gosto mais de cozinhar do que comer. Que bacana, hein? E também estaria conosco aqui nesta tarde a Joana Moraes Teles, mas daqui a pouquinho a gente vai assistir um vídeo que ela mandou pra gente. Ela que está cumprindo um compromisso hoje fora de Lajeado. E desde já ela deixa um abraço a todos vocês, que ela queria estar muito aqui hoje participando deste momento especial, mas em função de um compromisso, ela mandou um vídeo falando um pouquinho sobre a atividade dela, né, e o que ela faz. E eu gostaria que a nossa técnica já pudesse colocar agora o vídeo da Joana para a apresentação dela, então. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui podendo falar sobre um tema que eu gosto muito e eu acho muito importante também desse tema ser comentado e aparecer cada vez mais aí nas redes, nas mídias, nas rádios.
Então, eu quero me apresentar. Eu sou Joana Moraes, sou fonoaudióloga e consultora em amamentação. Eu atuo já há 4 anos nesta parte da consultoria, mas tenho experiência com bebês já fazem 11 anos, que eu atuo dentro da UTI neonatal do Hospital de Estrela. E existe muita dificuldade e muito mito em torno da amamentação. As mulheres, muitas vezes, a sociedade também pensa que amamentar é instintivo, que o bebê vai nascer, vai plugar no seio da mãe e vai dar tudo certo. E não é assim que funciona na maioria das vezes. O bebê nasce, precisa de treino e a mãe também está conhecendo aquela criança, precisa treinar para conseguir amamentar. Então exige muita técnica, muito treino e principalmente muita informação para combater as fake news que rondam este universo da amamentação. Então eu faço esse trabalho de forma domiciliar, eu levo informação para as mulheres durante a gestação e no pós-parto também. Eu tenho universo da amamentação. Então eu faço esse trabalho de forma domiciliar, eu levo informação para as mulheres durante a gestação e no pós-parto também. Eu tenho contato no Instagram, que é uma rede social que eu alimento com bastante informação. O meu Instagram é @jomoraesfono, para quem quiser me seguir. E também pode me chamar no WhatsApp aí, que é 51 99994 4088. Um beijo para vocês. Universo. Muito bacana, né, a participação da Joana com um assunto que é muito importante também e que a gente viu isso acontecer, né, durante a pandemia. Mães com bebês recém-nascidos, né, o quão importante é estarem educadas, digamos assim, para saber como lidar, né, com um recém-nascido. Né? Afinal de contas, o bebê não vem com manual, né? Não é como a gente comprar um fogão, uma geladeira que veio o manual e explica como usa, né? Então, muito bacana o trabalho que a Joana faz, desenvolvendo aí as mães, né? Para que elas façam esse trabalho muito bacana. Não sei se vocês têm algo a comentar sobre esse trabalho. Sabe que quando o meu primeiro filho nasceu, o Murilo, eu tive bastante dificuldade na amamentação. E eu busquei muita ajuda, as enfermeiras da Unimed foram lá em casa também ver se estava tudo certinho. E eu fiquei 4 meses com dificuldade. 4 meses, até os 4 meses eu tinha muita dor para amamentar. E aí eu lembro que um dia eu fui no consultório do pediatra, né? E eu falei, doutor Sérgio, o que eu estou fazendo de errado? E ele, não, vamos lá, vou te ajudar. E ele olhou e ele falou, Elise, tu não está fazendo nada de errado. E eu não entendi o que estava acontecendo. E ninguém conseguia perceber e me ajudar, de fato, o que estava acontecendo. E aí, daí eu lembro que ele falou assim, porque o Dr. Sérgio, ele é super, né, defende a amamentação, ele é, né, super nos dá apoio. E ele falou assim para mim, Elise, não sofre. Se tu quiser abrir mão da amamentação, não sofre, abre mão da amamentação. E aí eu olhei para ele e falei, não, eu não vou abrir mão da amamentação, eu vou conseguir. E aí eu descobri que, na verdade, eu tinha que... Porque como eu já tenho muito seio, na amamentação ficou muito duro o meu peito. E eu tirava com a bombinha, só que eu não tirava o suficiente. Eu tinha que tirar mais. E eu sempre tinha aquela ideia de que eu ia tirar o leite do meu filho, eu não podia deixar o seio murcho, né? Então, eu tirava só um pouquinho para o seio não ficar tão engurgitado, mas eu não devia ter deixado, se alguém tivesse se dado conta que era esse o problema, e aí quando começou a regular também a produção de leite, começou a diminuir o tamanho da mama, e aí parou de doer, e aí eu segui amamentando o Murilo até engravidar do meu outro, né? Então, às vezes, é uma coisa tão pequena e que se uma enfermeira daqui a pouco olhar, ela talvez até não vai se dar conta se ela não tem essa experiência de gestações anteriores ou se não passou pelo mesmo problema que eu passei, né? Então, eu acho isso super legal, assim, muito importante a gente ter uma rede de mulheres, uma rede de apoio que pode trocar experiências, né? Isso, eu acho fantástico esse trabalho, eu super valorizo e aplaudo quem faz esse tipo de trabalho. E eu, do ponto de vista da nutrição, aplausos para a Joana, porque realmente é um trabalho
inovador até, algo que veio de pouco tempo. Existem outras consultoras, mas eu sei que a Joana é uma das primeiras aqui da região, e vendo que, em geral, as mães acabam amamentando por um período curto, é tão importante esse trabalho dela. A recomendação é amamentar até os 6 meses, e é tão comum que a mulher até desista precocemente, já vai iniciar com algum complemento, né, um leite, uma fórmula, e, na verdade, do ponto de vista nutricional, o ideal é a amamentação exclusiva até o 6º mês, essa valorização, criança, né, exato, vai influenciar na imunidade, no crescimento, todo o desenvolvimento do bebê se dá de forma otimizada quando ele é amamentado até os 6 meses, né? Então, maravilhoso. Muito bem, gente, eu não posso deixar de lembrar e agradecer aqui as empresas que fazem esse momento especial acontecer hoje, né? Nós ontem tivemos um momento muito bacana aqui, meninas, que foi o primeiro bailinho de carnaval, né? Então, a galera pôde curtir aqui uma super apresentação do Ricardo Peter, da Companhia Aprendiz, né? Que faz um trabalho sensacional. E a gente recebeu vídeos e fotos da galera dançando em casa, curtindo em casa, aproveitando, né? E hoje, dentro destes 2 dias especiais que a gente programou, estava esse talk show onde a gente conversa com o papai e a mamãe em casa, né, sobre essas dificuldades todas que eles encontraram durante o período da pandemia. E, dentre eles, a educação, que foi o principal ponto, né? Muitos com dificuldades e dificuldades enormes em casa, né? E a gente vai debater sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero agradecer principalmente a Esquimó Sorvetes. Esquimó Sorvetes Lajeado, compre mais, pague menos. Fica na rua Irmão Hermílio Conrado, número 61, no Florestal. Variedade, qualidade, preço justo é na Esquimó Sorvete. Arena Esportes e Lazer, muito mais que um espaço para futebol. Na Arena, acolhemos nossos clientes como merecem. Oferecemos artigos para churrasco, carne, bebidas e espaço para lazer. Traga seu filho de 4 a 17 anos para treinar na Inter Academy, a escolinha oficial da Inter de Milão, Arena Lajeado, na Avenida Amazonas, no bairro Universitário. Joana Moraes Teles, a nossa consultora em amamentação, que a gente acabou de assistir aqui, do Mami ao Desmame, buscar ajuda especializada é a melhor opção. Mamãe e bebê merecem. Ligue no 99994 4088 em Lajeado. A Joana vai estar lá à sua disposição para te ajudar naquilo que você for precisar. Impressione Adesivos. Tudo em placas e adesivos, materiais impressos, brindes, troféus e muito mais. Estamos na Fábio Brito de Azambuja, em frente ao CTG Tropilha Farrapa, em Lajeado. Ligue no 99950 7876. A Docile Folia da Docile chegou para deixar o seu carnaval ainda mais divertido e delicioso. Acesse docile.com.br e aproveite descontos de até 30% em todo o site. E tem mais. Você recebe seus produtos numa caixa em clima de carnaval. Olha que legal, né? Você, além de ganhar um super desconto de 30%, ainda vai receber na sua caixa toda personalizada de carnaval para fazer uma festa em casa, né? Então, Docile, descobrir é delicioso. E também a loja Universo das Festas, né? Uma loja de artigos para festas e fantasias, com soluções completas há mais de 8 anos em Lajeado. Você pode entrar em contato com o Universo das Festas pelo site universodasfestas.net. E nós vamos começar a nossa conversa, né? Aqui com as nossas convidadas especiais desta tarde. Falando um pouquinho, então, sobre o que elas fizeram durante a pandemia, né? E eu começo com você, Isolde, né? A Isolde, que durante a pandemia fez um trabalho muito importante em relação ao ensinamento dos filhos dos imigrantes que estão com a gente em Lajeado, né? Conta um pouquinho pra gente, Isolde, como foi desenvolver esse trabalho especial aí? Na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre a língua portuguesa, a aquisição da língua portuguesa por esses filhos de imigrantes que chegam ao Vale do Taquari. Como eu estava concluindo uma pós e eu me deparava na sala de aula com esse problema de alunos estrangeiros, então aliei as duas coisas.
E durante a pandemia, que nós achávamos que esse afastamento da escola seria por 15 dias, no dia 19 de março, que foi dada a última aula. Por uns 15 dias nós vamos ficar afastados da escola, depois a gente retorna. Na verdade, até hoje não retornamos, né? Foi muito difícil, porque eles não têm a tecnologia necessária para ter uma boa aula, eles não têm o conhecimento da língua. Não só os estrangeiros, foi difícil, né? Para os nossos alunos foi difícil, imagina para os estrangeiros. Então, lá em outubro, que nós começamos a retornar um pouco, uma vez por semana, e eu via que todo um trabalho que nós tínhamos feito anteriormente se perdeu, porque nas casas eles falam a língua nativa. Então, aquele pouco de língua portuguesa que eles já sabiam, se perdeu. Então, tivemos que ir retomando, assim, uma vez por semana que eu dava umas aulas para eles e a gente incentivava a eles que falassem a língua portuguesa. Mas foi muito difícil. Para nós, professores de escolas públicas, foi um ano penoso. Eu estava assistindo hoje de manhã com o pessoal que estava aqui na tecnologia, né? Achei muito interessante o assunto. E eu pensava no quanto que eu tive que aprender este ano. Nós, professores, não estávamos preparados para, de repente, aquele boom de coisas que caiu no nosso colo e tem que dar conta disso. Exato. E para quem não fala português, então foi pior ainda, porque além de não falar, eles não têm a tecnologia, a disposição como muitos, né, pensam que tem, mas não sabem manusear, né? E nem nós, professores, sabíamos direito como fazer. Na verdade, a gente comentava também agora de manhã, né, na questão, nós tínhamos o cafezinho hoje pela manhã, e o tema era tecnologia e inovação, e dentre os assuntos que a gente abordou aqui de manhã, o fato de como a tecnologia avançou em menos de um ano, né? Coisas que a gente esperava para daqui 5, 10 anos, aconteceu tudo em um único ano, né? O fato de lives começarem a acontecer do nada, né? As pessoas tendo que lidar com aparelhos que nunca tinham mexido antes, né? Fazer as suas intenções chegarem até o outro lado, né? E aí, dentro desse fato, eu gostaria de perguntar a Elise, né? E depois a gente complementa os assuntos. Com o agravamento da pandemia, Elise, o ensino foi preciso se inovar, né? E eu acredito que com as turmas, né, da Univates também não tenham sido diferentes, né? Vocês também devem ter passado, por mais que a Univates já tenha as suas plataformas, já tem uma série de posturas adotadas quanto à tecnologia, mas também foi um ano bastante penoso, né? Com certeza, assim. Bom, antes de falar, de responder a tua pergunta, eu queria só comentar que eu tenho uma admiração, uma profunda admiração pelos professores, mas um respeito, tenho uma reverência por professores. Eu acho que professor, principalmente professor da rede básica de educação, deveria ser o salário mais alto do Brasil, porque o trabalho de um professor é muito importante, forma as pessoas, dá base, sabe? Então, eu tenho uma profunda admiração e reverência pelos professores e imagino o que os professores da rede pública passaram, né? Eu pude imaginar um pouco do que os professores da rede particular, que meus filhos estudam, né, passaram, porque também eles tiveram que virtualizar, e imagina aquelas crianças no primeiro ano, segundo ano, são crianças, eles não conseguem focar atenção num dispositivo muito tempo, e aqueles Meet que a professora precisava, e aí tinha que organizar o Meet, todo mundo queria gritar ao mesmo... E os professores, desculpa te interromper, os professores em casa também com a sua família. Exato. Também com filhos. Não era raro perceber a professora dando aula e um bebê chorando ao fundo. Cachorro latindo. Cachorro latindo. Então, é um desafio enorme. Realmente, eu também expresso toda a minha admiração pela classe dos professores. Até teve um episódio engraçado que eu estava dando aula, e aí eu estava, na verdade, eu fazia assim... Tinha meets ao vivo com os alunos, né, para tirar dúvidas e para retomar os conteúdos, e eu também deixava vídeos gravados. E aí eu ia intercalando exercícios para não ficar muito maçante, para o aluno ter uma metodologia diferente cada pouco também, né, para ajudar eles a
conseguirem construir. E aí, quando eu gravei o primeiro Meet, né, que eu gravava assim com os slides e tal, eu achava que quando eu estava apresentando slide, eu não aparecia no vídeo. E aí, daqui a pouco, meu filho desce pelado. Ele tinha tomado banho, eu estava sozinha em casa. Ele desce pelado da escada. E aí, eu olho assim e eu começo a fazer sinal para ele, assim. E ele pelado ali, eu fazendo sinal. E eu não falei nada, porque né, eu sabia que... E aí, fazendo sinal passando conteúdo, né, com o slide ao mesmo tempo. E aí, depois, os alunos, né, me chamando no WhatsApp. Prof, muito engraçado teu filho pelado na escada, porque dava para enxergar ele do vidro, o reflexo do vidro dava para enxergar. E tu lá enlouquecido, assim, meu Deus, deu para ver. Eu acho que a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu tanto bom. Em termos de tecnologia, aquilo que a gente pensava, uma hora dessas a gente vai aprender. Não, foi agora. Muito rápido, né? E muito eu não sei se tu percebeste isso, Elise, mas os meus alunos não aguentavam mais Meet. Não queriam mais saber de aulas. Por mais que tu pensas assim, o jovem é bastante ligado em tecnologia. Eles enjoaram. Nós enjoamos. Nós queríamos contato visual, nós queríamos a presença. Eu quero tirar uma dúvida agora. Eu não quero pensar que um dia, por mais que a gente atendia pelo WhatsApp, o tempo todo, os pais queriam e querem o retorno das aulas, né? Mas foi assim, os primeiros meses... tudo é novidade. Depois, a gente enjoou, não queria mais olhar para uma tela de computador. Eu não podia mais olhar para uma tela de computador. Eu tenho 12 turmas de alunos, né? Então, assim... Eu estava muito estressada. Eu estava muito estressada. Respondendo a tua pergunta, então, né... foi muito rápido, né? Porque, assim, veio o distanciamento e no dia seguinte as aulas começaram virtualizadas na Univates. Teve muitas universidades que pararam, né? Que ficaram 1 semana, 10 dias, mas a Univates não. No dia seguinte, estava tudo preparado para virtualizar as aulas, né? O que acontece? A gente já estava acostumados, nós, professores e alunos, a várias ferramentas online, porque a gente usava já como suporte para a aula, né, como apoio. Então, eu, por exemplo, na minha turma sempre usei o Classroom, né, onde eu disponibilizo o material, as provas, as tarefas, todas já eram por lá, já era tudo online, né, então a presencialidade estava ali, mas tudo que era troca de conteúdo, tudo disponibilizado por plataforma, né, de ensino já. Só que o que aconteceu foi que, de uma hora para outra, a gente teve que reprogramar toda a aula, porque a gente tem a aula planejada, né? Eu costumo deixar, no mínimo, 5 aulas planejadas, já montadas, tudo certinho. E a gente teve que mudar tudo, né? A gente teve que virtualizar tudo isso, né? E sem perder o síncrono, né? Que a gente teria aquele horário. Nós estaríamos em casa, então tem filho, tem marido, tem cachorro, tem gato da vizinha, tem ônibus passando na frente da casa. É uma loucura, né? Eu tenho filho pelado andando pela casa, né? Tem filho pedindo tá com fome, pedindo comida ali, né? Vem dar oi para os meus alunos, eles vinham dar oi. Os alunos até pediam para verem eles, porque eles são muito engraçadinhos, também eles se prestam, né? Então foi um momento assim de virar a chave muito rápido, né? E como eu sou coordenadora, eu fui muito bombardeada, né? Porque eu tinha os professores para dar suporte para os professores, né? Porque eu era o suporte para eles, eu era o elo entre a Univates e eles. Então, todo esse suporte, pensar juntos, como é que nós vamos fazer? Porque as disciplinas do nosso curso técnico, o Jev fez, ele bem sabe, são muito práticas, né? Exato. O nosso técnico, ele é voltado para o mercado profissional e é muito prático. Então, como é que tu vai fazer práticas de forma online? Então, a gente teve que pensar em 1001 coisas, né? Olha, vamos fazer vídeos curtos para os alunos não enjoarem, né? Vamos usar metodologias diferentes, né? Vamos, quem sabe, fazer um trabalho colaborativo pelo Trello. A gente começou a usar outras ferramentas de construção colaborativa, não só o Google Apps for Education, que é o que a Univates adota, né? Então, a gente buscou várias outras ferramentas para ir incrementando a aula e para tornar essa aula mais atrativa também para o aluno. Porque o que acontecia muitas vezes, na verdade, é que o aluno não tinha uma conexão muito boa em casa, né? E se tu desse Meet, aula síncrona, o tempo inteiro, o aluno não ia conseguir acompanhar, travava muito. Então,
O fato da gente gravar vídeos e upar, ele pode, é mais fácil ele baixar do que quando tu tá num Meet online, né, que fica mais pesada para a rede. Além disso, tinha o suporte para os alunos, e não só o suporte de tirar dúvidas, não só o suporte, professora, eu não estou entendendo, eu não consigo ter disciplina, eu não consigo entrar no horário, eu estou muito desmotivada, mas também o suporte emocional, né? Teve muitas pessoas entrarem em sofrimento na pandemia, né? Eu acho que o sofrimento permeou todas as direções e todas as pessoas, né? E todas as áreas, né? Então, foi um momento em que as pessoas tinham medo, as pessoas tinham insegurança, as pessoas estavam fragilizadas, né? Então, eu percebi também que ali, aquele momento, enquanto amiga deles, né? Enquanto tu te aproximar, perguntar o que está acontecendo, né? Tu está faltando aula, está tudo bem contigo, tu consegue acessar? Tá, vamos dar um jeito, então. Quem sabe tu faz, eu boto as tarefas, eu comecei a gravar o Meet ao vivo que eu fazia com eles, para deixar no Classroom, porque tinha alunos que não conseguiam participar no momento. Então, assim, foi uma loucura, porque foi muita coisa ao mesmo tempo que aconteceu, né? Muitos diferentes lados, assim, pessoas procurando para diferentes demandas, né? E aquela questão também do virtual, então os alunos no WhatsApp o tempo inteiro, às vezes era sábado de noite, tinha aluno me mandando WhatsApp. Eu lembro que uma vez, acho que era passada da meia-noite, não era durante a semana, um aluno me mandou WhatsApp, e casualmente eu estava ali online, né? Daí eu falei, mas criatura do céu, o que tu tá fazendo meia-noite? Mandando WhatsApp para professor, vai dormir amanhã, me manda um e-mail que daí é mais fácil de responder, né? Então a gente também perdeu a noção do tempo. O espaço do trabalho invadiu o espaço pessoal. Porque tu não tinha como... A impressão que eu tinha é que assim, ó, tu não parava o teu turno de trabalho e acabou. Não. As pessoas continuavam te acionando. E essa fronteira entre o pessoal e o profissional, ela meio que se perdeu, né? Ela se perdeu um pouco, sabe? Então, isso foi muito também complicado, porque as pessoas ficaram mais estressadas ainda, né? Então, foi um período desafiador, está sendo ainda um período desafiador, né? Porque ainda a gente não voltou totalmente presencial. Mas também foi um período muito rico, né? Foi muito rico, eu acredito, assim, em vários sentidos também, né? Que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu tô falando demais, até eu vou parar. Não, porque está ótimo, né, Gurias? Está sensacional. Eu acho que em todos os lugares só muda de endereço. Os problemas eram os mesmos. A conexão muitas vezes não funcionava. O governo até disponibilizou para as escolas públicas, mas nem todos conseguiram. Aliás, pouquíssimos que conseguiram, né, acessar. Eu nunca tinha ouvido falar em Classroom. E assim, meus alunos também não. Claro que eu conhecia o Google for Education e tal, mas foi tudo muito rápido. E eu não me importava que meus alunos me buscassem, às vezes de madrugada. Era a hora que eles estavam. Porque às vezes eles usam o celular dos pais e é a hora que os pais estão em casa. Porque muitos trabalham, quase todos trabalham em frigoríficos ou têm horários diferentes. Então, era a hora que os alunos podiam acessar o professor, né? E eu estava disponível, domingo, não tem problema. Porque que bom que ele está buscando. Porque o grande problema nosso da escola pública era os alunos que evadiram. Ou que estavam em busca ativa, que simplesmente eles desanimavam. E eu encontrava, eu mandava, perguntava, fulano, e aí, vamos voltar para a aula? Ai, professora, deixa assim, tá tão... Ai, professora... chato, a gente não quer mais voltar. Eu perdi o interesse. E isso dói para um professor ouvir isso do aluno. Eu acredito que sim, porque nós temos muitos professores que estão nos assistindo neste momento e que viveram esse momento junto com vocês, passaram por essas dificuldades. Eu tenho tias, pessoas que são professoras, que ainda estão passando por muitas dificuldades em função dos trabalhos ainda recorrentes ao último ano. Né? Porque teve a situação de não reprovar ou de não, né? Mas mesmo assim tem que ter um histórico, tem que ter uma base, né? Para se ter esse registro então do que aconteceu, né? Mas gente, enquanto a gente dá uma pausa agora nessa questão, nós vamos conversar com a Mari, né? E a Mari vai tirar algumas dúvidas da gente, porque, né, todo mundo virou cozinheiro. Né? Na pandemia, todo mundo fez uma live mostrando alguma coisa na cozinha. Sim. Todo mundo engordou, né? Vamos combinar, né? O resultado, gente, é extraordinário. Eu acho que deveria ser feita uma pesquisa, né, relacionado
ao nível, ao índice de engorda das pessoas, né, na pandemia. Eu sou prova viva disso, né? Saí literalmente do meu senso, né? E eu sou muito movido ao sentimento, a tudo mais. Então eu descontei tudo na comida. Eu não podia ver nada pronto em casa que aquilo sumia, né? Então a gente convidou a Mari para Mari falar um pouquinho para a gente como é essa questão, né, Mari? Como a gente pode falar sobre a alimentação durante esse processo de pandemia, onde todo mundo faz uma live mostrando uma coisa gostosa e a gente quer comer. Pois é, eu escutava vocês aqui falando sobre a questão do ensino, de como houve adaptações e fiquei pensando, uau, por onde eu começo? Porque é tanta coisa para se falar desse aspecto nutricional durante a pandemia, a alimentação. Eu poderia vir aqui e falar um pouco mais sobre imunidade, alimentos que ajudarão nesse aspecto, mas para vocês terem uma ideia, o termo imunidade foi o mais pesquisado no Google no ano passado. Foi o mais procurado, então, na realidade, as pessoas foram muito em busca de maiores informações sobre alimentação, de qualidade, de como se prevenir, como se manter mais com um sistema imune mais saudável, que é importantíssimo, mas realmente esse aspecto do estar em casa, em família, houve aspectos muito positivos, outros bem negativos também. Penso que podemos começar falando dos positivos. Cozinhar em casa, cozinhar para a nossa família, eu acho fantástico. Eu sou uma pessoa que amo cozinhar também. A Isolde diz que gosta e a Elise também. Adoro fazer meu próprio pão, adoro cozinhar a comida da minha família, da minha experiência própria que eu percebi. Foi muito válido e muito gostoso poder estar em casa almoçando com os meus filhos, que era uma coisa que não acontecia ou que era feita de uma forma tão automática e rápida. Corre para o restaurante, volta para o trabalho, leva filho para o inglês, leva para a escolinha. Então, para mim, a palavra de 2020, do ponto de vista alimentar, também é resgate. O resgatar os laços de família, poder estar mais próximo de quem nós amamos. Então, fazer um bolo gostoso, estar ali preparando um almoço, que bom, que bonito isso. Sim, durante esse período também eu acompanhava as mães, eu tenho o grupo de WhatsApp das mães, obviamente, e elas estavam em alvoroço, assim, desesperadas. Elas diziam, essas crianças não param de comer, eles comem a cada 15 minutos, já não sei mais o que preparar. Então, durante a pandemia, uma coisa que eu fiz também foi disponibilizar nas minhas redes sugestão de cardápio para almoço. Olha, que legal. Porque era algo que as mães se queixavam muito, elas já não tinham mais ideias, e realmente, antes se cozinhava em casa uma vez, 2 por semana, né? A maioria das pessoas almoça fora, devido à correria do dia a dia, exato. Então, se estava mais em casa, e essa responsabilidade acaba recaindo mais sobre a mulher. Claro, sabemos que os homens também já estão indo muito mais para a cozinha. Que bom, as tarefas estão sendo divididas, ou compartilhadas seria a melhor palavra. Mas houve essa dificuldade também. E sim, se observou um ganho de peso maior nas crianças, inclusive, não foi somente nos adultos, porque elas também sofreram com essas mudanças. Como a Isolde comentou, como a Elise disse, foi uma mudança brusca e gerou uma ansiedade grande, tanto nas mães quanto nas crianças. Realmente, eles estavam exaustos no final do ano. Então, a questão da alimentação acabou que as pessoas antes estavam em casa pela manhã, às vezes ao meio-dia e à noite. Agora elas estavam em casa 24 horas por dia, então elas precisavam ficar, elas comiam, passavam pela cozinha, quantas vezes por dia? Normalmente nós tomamos, em média, 300 decisões sobre alimentação durante o dia. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Também não sabia. 300. Sim, pensa quantas escolhas. Pois então assim, não, vocês devem ter comido umas 600, 900 por dia durante a pandemia. Tomar decisões gasta caloria pelo menos ou não? Sim, é que na verdade o nosso maior consumidor de energia é o cérebro, né? Olha, então, eu acho que o meu deve ter ficado meio parado nesse período, gente.
Eu adoro olhar Não consegui programas ter de mais culinária orgulho. também. Sim, maravilhoso, né? Quanto mais informação, melhor também. Mas sim, as crianças também acabaram ganhando peso junto com os pais, né? Que nem sempre elas vão querer optar primeiramente pela fruta e a Elise sabe disso. Vai haver um estímulo, mas sim, elas querem comer alimentos gostosos também. E aí tinha a questão da ansiedade, da inatividade física. O meu filho, por exemplo, eu moro ao lado de uma pracinha. Depois que passou ali o período mais crítico, agosto, setembro, na verdade ainda era crítico, mas as pessoas já começaram a sair um pouquinho mais de casa, ele se negava a sair para fazer uma atividade física na praça, mesmo no dia que não houvesse outras pessoas, que fosse mais tranquilo. Então, é um desafio muito grande. Há um aumento no consumo alimentar e, ao mesmo tempo, uma menor atividade física. E isso aconteceu tanto para crianças como adultos. Então, também se explica o aumento do peso que ocorreu, né? E aí a ansiedade também nos leva, muitas vezes, a comer mais. Por quê? Digamos que ao invés de eu tomar contato e encontrar uma solução para aquilo que está trazendo ansiedade para mim, eu direciono isso para outro lugar, que normalmente é a comida, que traz uma sensação de conforto, de bem-estar. Então, no meu trabalho de consultório, como eu trabalho basicamente com nutrição comportamental, é muito voltado para estratégias que façam com que a pessoa se perceba mais, com que ela possa encontrar formas de melhorar essa ansiedade, diminuir. Então, buscar atividades que sejam prazerosas, atividades físicas que te envolvam e que te façam bem. Meditação, indico muito. Sou praticante também, a Elise disse que é adepta do budismo. Não sou budista, mas admiro muito. Tenho lido a respeito ultimamente, simpatizo muito. Acho que é uma filosofia É muito linda. extraordinário. É lindo, né? Eu acho que quanto mais autoconhecimento, mais nós podemos melhorar essa questão com a alimentação, né? Porque a alimentação, ela é básica, ela é nutrição, ela é fisiologia, mas sim, comida é prazer, é conforto, então é emoção, é fazer o bolo em casa para os nossos filhos, sim, gera um carinho, um amor que eles estão expressando. Então, a alimentação não é só regras, a alimentação é muito mais do que isso. Então, buscar estratégias que possam fazer melhorar essa relação com a comida, com o corpo, com a ansiedade, é o mais importante. É o que trará o resultado mais eficaz. Uma coisa que eu notei, eu não sei se tu teve algum relato também nesse sentido, Mari, mas quando eu comecei a cozinhar, eu adoro cozinhar, eu cozinho, modéstia à parte, eu cozinho super bem. Ai, que legal. Aí o que aconteceu? Eu para poupar tempo, eu fazia mais para sobrar, para já servir para janta ou quem sabe para almoço do outro dia. Uhum. Só que o que eu comecei a perceber é que, pelo fato da comida ser caseira, da comida ser ali fresquinha, de ser uma comida orgânica que tem outro sabor, Sim. comida orgânica, né? A gente sabe Sim. disso. Então a gente se servia mais do que uma vez. Aí começou, quando eu me dei conta assim que a balança começou, só, né? Aí eu não, vamos parar com isso. Eu comecei a reduzir as porções e não, Ótimo. vou reduzir, fazer pouco para não sobrar nada, porque senão a gente vai lá e repete, porque E é o ideal na realidade, porque nós viemos de uma cultura onde nós normalmente somos estimulados a repetir o prato. Isso vem lá da infância. É a mesma coisa, vou receber uma visita, vou preparar um prato muito delicioso. Normalmente recebe visita, você nunca pensa assim, o que será que vamos conversar com essas pessoas queridas? A primeira coisa que nós vamos pensar é o quê? Me digam. A comida e a bebida também, O que eu né? vou A preparar? comida e a bebida. Exatamente. É ou não é? A preocupação maior E gira esconder o chinelo sempre. embaixo dos sofás, né? Isso. Então é muito estimulado isso do repetir o prato. Se a visita não repetir, é sinal de que a minha comida não estava boa. E isso vai depois para o dia a dia também. E Pai e mãe, né? Isso. Tá terrível. isso, é exato. Então, assim, também chegar num estágio de percepção, de se perceber que comer o suficiente para se sentir saciado e não satisfeito, estufado, é bem importante, né? Então, é um trabalho interessante. Dá trabalho, digamos assim, mas é válido e é possível. E meninas, agora sim, provocando mais ainda o nosso questionamento aqui,
Nós podemos dizer que a pandemia nos trouxe algum tipo de benefício pelo fato da gente estar em casa. E aí, como a gente comentava antes, né? Todo mundo em casa, todo mundo começou a olhar, pô, mas aquele móvel ali eu nem sabia que existia. O meu sofá, pô, dá para trocar. Né? Não gostei daquele papel de parede, vou pintar o teto. Né? Então, o que nós podemos falar assim nesse sentido? Porque ao mesmo tempo que a gente estava em casa, estava todo mundo junto, a gente começou a observar essas coisas, a gente viu que a cortina não estava mais legal, né? O que a gente pode falar a respeito desse assunto e se houve dificuldades nesse sentido, né, na visão de vocês? Porque ao mesmo tempo que estamos todos juntos dentro de casa, vai ter um período que vai ser tudo maravilhoso, né? A gente está aí com o Big Brother mostrando isso, né? À torto e direito. A gente tem um momento que é maravilhoso, todo mundo junto, é legal, é a linda lua de mel. Passada a lua de mel, começam a aparecer as dificuldades, né? Ou daqui a pouco a tua unha está muito comprida, ou tu não botou a roupa na máquina, e assim por diante, né? Então, como foi para vocês esse período, né? Principalmente vocês tendo que conviver com as atividades que vocês tinham que produzir como se estivesse no trabalho, né, normal, e aí conciliar todas essas questões, né, e ao mesmo tempo ter que estar lá preparando algo interessante para as pessoas que vão estar usufruindo daquele meio também. Lá em casa tenho o hábito, quando eu estou em casa, eu estou ouvindo música. Então... Rádio informativo do Vale, né? Sempre. Porque eu realmente gosto. Porque que maravilha. E eu fico ouvindo, preparando aulas, pesquisando alguma coisa, metodologias ativas que eu gosto muito. Então, coisas diferentes para trabalhar com os alunos. Então, eu ponho uma musiquinha mais suave ou de mais introspecção, E aí, de vez em quando, eu escutava. Mãe, baixa o som que eu estou trabalhando. Mãe, estou numa reunião. Era o que eu mais ouvia, né? Mas eu gostava muito de me envolver com as flores, com jardinagem. De vez em quando eu dar uma caminhada. Porque eu precisava disso para desestressar um pouco. E sim, olhar mais para nós. No início, realmente, era uma lua de mel. Todo mundo em casa, todo mundo... Ai, que coisa boa a gente acordar, não precisar sair. Daqui a pouco a gente começou a pensar, não, mas é tão bom voltar a uma rotina. A rotina não é boa só para as crianças, né? Os adultos também precisam da rotina. Claro, não aquela rotina maçante, mas nós precisamos sim ser útil fora de casa, para voltar para casa e dizer, olha o que eu fiz, o que tu fizeste hoje? Conversar, porque tu estava 24 horas com aquelas mesmas pessoas, tu não tinha mais o que conversar. E você começou a se desgastar também. A gente percebeu, né, Isolde, até trazendo alguns relatos do que a gente trouxe alguns convidados especiais na rádio e até foi comentado, né, sobre índices de situações acontecendo durante a pandemia, né, pelo fato das pessoas estarem muito próximas. Passado esse período, né, tudo lindo, maravilhoso, chega momentos que as coisas começam meio que enrolar, pega mais pesado de um lado, de outro, e aí começam a surgir determinadas coisas. Aí aparecem situações como ansiedade, né, como aqueles problemas que também foram desenvolvidos psicologicamente durante o processo da pandemia, né, distúrbios, né, uma série de outras coisas que aconteceram, a própria violência doméstica que aumentou um monte, né, então, nesse fator. Eu gostaria das considerações de vocês também sobre esse ponto. Bom, lá em casa a gente teve, assim, a gente tem uma chácara, né, um sítio no interior de Cruzeiro do Sul. E o meu marido sempre foi muito mais conectado ao sítio em si do que eu, né? Eu sempre gostei, sempre tive uma conexão com natureza e tal. Mas ir para o sítio muito, assim, a gente ia para o final de semana, digamos, né? Quando veio a pandemia, a gente começou a fazer home office muitas vezes de lá, né? Que lá tem internet, tudo. E para as crianças foi tão importante e eu me senti tão abençoada nessa pandemia que eu ficava me colocando no lugar dos pais, porque a gente tem 2 meninos super ativos, né? Eles são, assim, os capirotos ligados no modo Exu, às vezes, né? De tanta energia que eles têm. E eu ficava me perguntando, nossa, imagina uma mãe, um pai num apartamento, sem poder sair, com crianças dentro de casa, né? Porque a pandemia, ela teve toda essa questão de nos trazer mais para dentro de nós mesmos, né? Ela forçou uma introspecção também, né?
Então, a gente ia para a chácara e a gente deixava as crianças soltas. Aí eles cuidavam das galinhas, eles colhiam ovos e eles cuidavam dos cavalos. E eu comecei a plantar muita árvore. Eu plantei mais de 200 árvores. Eu reflorestei a nossa chácara. Que maravilha! E não acabou o sonho. Eu inclusive, eu virei a psicopata das mudas. Vocês não têm noção. Esses dias eu me dei conta, eu estava no clube, no tiro e caça, e eu vi que tinha ipê roxo, a árvore de ipê roxo estava caindo as sementes. Eu comecei a coletar semente. Daqui a pouco eu vi que tinha um monte de mudinha pequenininha. Eu pensei, será que eles vão se importar que eu colei essas mudinhas? Porque eles não vão deixar um monte de ipê crescer. Eu peguei um monte de mudinha, levei para cá. Eu tô psicopata, não posso ver uma planta, não posso passar na frente de uma agropecuária, que eu entro, eu deixo todo o meu dinheiro lá, porque... Enfim... Então, essa conexão com a terra, eu fiz a horta, né? A gente cercou a horta para deixar as galinhas livres, né? Porque as galinhas esgravatam, então por isso que eu nunca tive horta na chácara. E aí a gente não foi uma opção a gente dar as galinhas, porque a gente sabia que quem recebesse as galinhas ia matar, ou enfim, elas, né, ia prender elas. Então eu pensei, não, eu vou gastar e vou construir um cercado para minha horta, né? E isso foi muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade, sabe? Eu percebo que foi fundamental a gente ter aquele espaço livre, aquele espaço seguro. Eu fazia minhas caminhadas lá, morro acima, morro abaixo. Os vizinhos se divertiam comigo. Eles iam tomar chimarrão na frente da casa, a vizinha da frente, né? E ela devia olhar para mim e devia pensar, mas essa mulher é muito louca, cara, porque ela fica subindo e descendo o morro de tênis, né? E eu lá fazendo minhas caminhadas, né, para não perder o aspecto da saúde, né? Mas então eu tive muita sorte de ter tido essa experiência, de ter tido a oportunidade de passar por um momento com um espaço como aquele, né? Então, se a gente não tivesse isso, né? E aí isso acabou me levando para outras observações, inclusive mudou meu... É inacreditável, eu acho maravilhoso, porque os passarinhos mudaram a minha alimentação. Porque o que acontece? Ali na horta eu comecei eu tenho uma composteira, então tem muita minhoca. E os passarinhos entravam na minha horta, e toda vez que eu chegava, era uma loucura, porque era um monte de passarinho assim saindo, tentando sair do sombrite, desesperado, porque a humana chegou para atrapalhar a vida deles, né? Acabou o turno de esgravatar o canteiro, né? E aí eu ficava fascinada, era sabiá, bem-te-vi, corruíra, um monte de passarinho. E aí começou a nascer coisas que eu não tinha como nascer ali, tipo abóbora de pescoço. Eu não consumia abóbora de pescoço, não tinha como nascer, porque não veio da minha composteira, né? E eu ficava pensando, moranga, abobrinha, abóbora de pescoço, começou a nascer um monte de coisa, tomou conta de tudo. E a gente começou a consumir abóbora. Porque, afinal de contas, quem queria e quem não queria também ganhava abóbora. Eu comecei a distribuir abóbora para toda a família. Pena que eu não te conheci, não estava próxima de ti nessa época. Eu vou ir hoje de tarde, provavelmente eu vou sair daqui, vou ir para a chácara, vou ter um carregamento de abóboras, então. Maravilhoso. Ó, atenção, você que nos assiste, né? Pode deixar o seu WhatsApp. Isso. Quem quiser entrar na fila. Pode buscar lá em casa abóbora e moranga Preço também. super acessível, gente, olha, maravilha. E foram os passarinhos que levaram para lá. Então a gente acaba parando nesse momento para perceber que se tu souber cultivar, se tu souber respeitar o tempo, porque eu tentei plantar, por exemplo, brócolis, couve e repolho. Eu tentei plantar várias vezes, as formigas não deixaram, elas comeram tudo. E aí tu aprende também que quando tu começa a lidar com a terra, tu aprende que às vezes, naquele momento, a terra não está apta, não está com condições de gerir, de gestar aquilo que tu quer, né? Exato. E a gente tem esse... Questão da paciência, né? E não só da paciência, mas de tu não querer impor um ritmo que é uma visão muito humana, assim, tipo, eu quero isso, eu vou plantar isso. Não é assim que funciona. A agrofloresta, que eu tentei, de certa forma, implementar ali na chácara, também é um exercício de tu ver o que é natural e quais plantas são amigas, são parceiras de outras e ajudam, né? Porque tem plantas, por exemplo, que são repelentes do bichinho da outra que ataca a outra planta. Não é questão de permacultura? Isso tem algo aí. a ver, né? A permacultura, na verdade, ela é um pouco mais ampla, porque a permacultura é uma ideia de tu viver totalmente autossustentável dentro de um sistema no campo, digamos assim. Aí dentro da permacultura tem as agroflorestas, que são os sistemas agroflorestais,
onde tu planta as árvores elas vão ser adubo e elas vão dar sombra para as plantas que precisam de sombra. E aí é incrível, porque é uma tecnologia, assim, é muito estudo, sabe? E isso, a pandemia me deu uma rede de amigos, e de amigos... e eu me senti muito abençoada, porque eu pensei, eu vou ser agroecologista, né? Eu botei isso na cabeça, porque, coitado do meu marido, eu sou muito assim, eu boto uma coisa na cabeça, eu vou fazer isso, tenho vontade, vou fazer, e vai dar certo, e não tem a opção de não dar certo comigo, né? Então, vou lá. E eu começo a acionar contatos, porque eu não sei, eu sei as minhas limitações, então eu vou me apoiar nos demais, nos colegas, né? E começou a surgir muito, e aí tu descobre a generosidade que as pessoas têm. Então, começaram a surgir muitos amigos, assim, e novos amigos, e me ajudando, e fazendo um meet, me entregando cartilha de como criar. Incrível. Eu fiquei, assim, muito feliz. Inclusive, por meio desses amigos, eu acabei virando passarinheira, então é uma coisa, assim... Uma coisa vai levando a outra, né? Conexões muito preciosas, né? Muito preciosas. Que não tem volta. Não tem volta. É que quando a pessoa começa a se envolver e se conectar mais com a natureza, realmente é um caminho sem volta. E eu tenho essa percepção também. Eu também, durante a pandemia, acabei pegando em todos... Encontrava alguém, pegava uma mudinha de flor, principalmente na minha mãe, uma planta. Moro em apartamento, mas a minha sacada é assim, amontoada de plantas. Então, essa conexão, ela é muito magnífica, né? É muito lindo. Eu vou dizer uma coisa muito pra vocês, gostoso. na casa, se entrar mais uma muda, alguém vai ter que sair, porque ficou algo assim, bem insustentável. Também tá cheio de plantas, a gente resolveu plantar tudo que a gente viu, né? Flores de todos os jeitos e tamanhos em vasos diversos, além da gente se descobrir como fonte para gerar artesanato. Então foi coisas que a gente também descobriu durante a pandemia que a gente não sabia que existia. E como é bacana, né, gente? Mas olha só, nós estamos se encaminhando já para o final, né? Desde já agradecendo também toda a galera que está ligadinha com a gente, né? E eu gostaria que vocês falassem, gente, agora sobre o fato de como vocês esperam que vai ser daqui para frente. Né? As meninas professoras, como vocês esperam encontrar as salas de aula, né? A partir de agora? A gente percebe que está tudo querendo ensaiar uma volta, né? À sua normalidade, que a gente sabe que não vai ser normal como era antes, né? Nós comentávamos e conversávamos aqui com o secretário da Saúde há poucos dias, pelo fato de que a gente vai ter que agora começar a aprender a conviver com mais isso, né? Que a máscara não vai deixar de ser usada depois da vacinação, que nós ainda teremos um grande período depois de readaptação, né? As pessoas vão ter que começar a aprender a conviver com o coronavírus, com o Covid-19, como se fosse uma gripe, que ele está aí, que ele pode ser reativado, que ele está no sistema, que ele pode trazer ainda consequências, né? Então, toda uma questão de readaptação novamente. Então, coisas que talvez que aconteceram durante essa pandemia que vão ficar, né? Então, como que vocês esperam encontrar a sala de aula a partir de agora, tendo esse monte de cuidados a mais, né? E talvez não tão com todo aquele carinho, aquele afeto que existia há menos de um ano atrás, né? E já aproveitando, quero perguntar também para Mari qual é a nossa expectativa, né, em relação a isso pós-pandemia, né? Porque eu acredito assim, a gente já percebe academias extremamente lotadas, né? Não é só por causa do verão, porque eu tenho que estar com o shape em dia para ir mostrar na praia, né? Mas pelo fato de que as pessoas estão voltando a ter consciência do que foi feito de errado durante a pandemia, né? Sim, eu penso que é exatamente isso. O que houve de positivo, muito positivo, que nos trouxe a pandemia foi essa percepção de que nós precisamos cuidar melhor da nossa casa, que é o nosso corpo, né? Trabalhar mais a questão de uma alimentação com mais equilíbrio, com alimentos mais naturais, de procurar se manter fisicamente ativo também. Realmente as academias estão com uma procura maior. Hoje já se sabe que fazer atividade física ajuda, realmente é um dos fatores que vai influenciar na perspectiva de se contrair o vírus, se vai ser mais grave ou não, dependendo da gravidade, né? Então, eu acredito que as pessoas tendem e já estão fazendo isso, elas estão
pensando mais na qualidade da sua alimentação, estão nos procurando muito mais. Nós tivemos muito trabalho durante este ano, e isso é algo positivo, não somente do ponto de vista de perder peso, mas principalmente da prevenção, porque é o ideal, né? Nós não precisamos chegar num extremo, perceber que ganhamos muito peso para começar a cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo. Então, isso é fundamental, né? Prevenção. Exato. Elise, como é que você espera encontrar as turmas novamente lá dos nossos queridos colegas? Os comunicalindos, né? Eu vejo assim, da parte ali, né, uma tendência certa, né? O ensino híbrido, eu acho que vai fazer cada vez mais parte da vida das pessoas, né? Eu não sei se a gente vai voltar total à presencialidade, todas as pessoas ao mesmo tempo, juntas. Eu acho que aos poucos isso vai acelerou essa migração, né? Na verdade, para um ensino um pouco mais híbrido, um ensino um pouco diferente a partir de agora, né? Eu acho que a pandemia acelerou esse processo que já era uma tendência, né? Eu espero que as pessoas tenham conseguido fazer algumas conexões assim e ter desenvolvido resiliência e também autoconhecimento nessa pandemia. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente seguir com essas mudanças que vêm por aí ainda, né? E eu acho que vai ser muito importante as pessoas sempre estarem atentas à sua saúde mental, à sua saúde física, porque tudo anda junto, né? A saúde física, ela também afeta a saúde mental e vice-versa. A nossa alimentação é um remédio para o corpo, né? Tu te alimentar bem é medicina também, a alimentação é medicina também. O bom também. sono, né? Na verdade, é um conjunto, é atividade física, o sono, controle de estresse e alimentação. É fundamental. A própria questão espiritual, independente de credo ou de ter uma religião ou não ter, né? A espiritualidade é muito mais uma conexão que a gente tem com o mundo onde a gente está, né? Como é que a gente se vê nesse mundo? Como é que a gente se coloca nesse mundo? Porque eu, até por ser praticante budista, né, eu acredito muito, tenho plena convicção. O mundo é um reflexo do teu mundo interno, né? Ele é coemergente. A realidade, ela não é a mesma para todos. Cada um vai enxergar a realidade de um jeito, né? E isso é uma coisa que a pandemia também nos ensinou. Cada um viveu a pandemia de um jeito diferente, né? E então é uma oportunidade para a gente olhar de novo para isso, para que todos olhem de novo para isso e que pensem o que eu estou cultivando dentro que está fazendo eu ver o mundo do jeito que eu vejo hoje, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas prestarem atenção em tudo, na saúde do corpo, na saúde mental, na questão da espiritualidade, né? Da conexão, daquilo que de como tu te sente parte de tudo. Eu acho que isso é muito importante. Sempre que eu vejo pessoas que estão em extremo sofrimento, pessoas que estão assim muito debilitadas, muito vulneráveis, são pessoas que de certa forma, de alguma maneira, perderam isso, sabe? Pessoas que não têm esse brilho no olho, né? E isso facilmente, né? Estou banalizando. Mas isso tem como recuperar, né? Isso é um exercício. É um exercício. Tudo é um exercício, tudo é treino, né? Tu vai treinando e tu vai te desenvolvendo. Então, eu tenho essa aspiração de encontrar as pessoas mais conectadas com essa parte, sabe? E eu acho que isso vai ajudar todo mundo ter mais resiliência para o que venha daqui para frente. Muito bacana. Isolde? Eu concordo com a Elise, penso assim também. Mas o que eu busco, eu acho que o que eu mais quero é que volte aquele carinho, o afeto entre professor e aluno que se perdeu com esse distanciamento. Que as pessoas realmente valorizem ainda mais o professor, porque acho que muitas famílias perceberam de como o professor é importante na vida dos seus filhos. E eu acho que nunca foi tão, né, visto desse modo. E acredito sim na educação, na valorização do ser humano, no respeito, nesses novos termos que surgiram, né? Tipo ensino híbrido, distanciamento, valorização daquilo que realmente traz coisas boas para a gente. E desconectar daquelas notícias que te botam para baixo, aquelas notícias que sempre gostam de enaltecer o negativo também. Tem muita coisa boa acontecendo, a ciência é importante.
Então, eu penso que as pessoas precisam valorizar mais a educação, a pesquisa, a ciência e os valores humanos básicos, como amizades e a espiritualidade também, sim. A gente percebeu, né, durante o período da pandemia, pais dizendo, nossa, como eu amo os professores. Como eu amo os professores. Pessoa que eu mais tenho saudade é dos profs. Eu não tenho paciência para ficar ali na frente do computador. Como é que eles têm? Né? As crianças, principalmente das séries iniciais, que são cheias de dúvidas, cheias de perguntas, né? Ah, mas eu não consigo. Não, tu consegue. Ah, mas não dá. Dá sim, sabe? Então, aquela coisa assim... Eu, particularmente, não tenho muita paciência com essas coisas, né? Mas a gente percebeu os pais valorizando essa questão, né? De como o professor fez falta nesse período, né? Então, fica aqui o nosso carinho, né? Em nome da Isolde, em nome da Elise, aqui representando toda a classe, né? Esse carinho especial por todos os professores que se dedicaram de uma maneira ímpar, né? Durante toda a pandemia aí para continuar levando, né, a sua maneira, o seu modo, as condições que tinham, né, para fazer com que o ensino continuasse sendo passado, né? E não vai ser um ano fácil esse que vem, porque nós temos que preencher muitas lacunas de aprendizados que não aconteceram, né? Exatamente. Gente, infelizmente nós temos que ir para o final do nosso programa, né? E eu gostaria, assim, antes de agradecer, né, aos nossos ouvintes e também às pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, eu quero agradecer imensamente a Elise por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, a Mari, né, Mariane, e a Isolde, né, por terem aceito esse convite e se desafiar a estar aqui trazendo um pouquinho das suas histórias, né, a gente conversar um pouquinho sobre como foi esse período tão difícil para muita gente, né? Quantas pessoas que conviveram aí com perdas tão significativas, né? E que ainda vão ter isso para trabalhar aí durante os próximos anos, no decorrer da vida, né? E agradecer em especial vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente, seja na rádio, seja no Facebook acompanhando a gente, né? Essa gravação também vai ficar disponibilizada depois no YouTube do Jornal Informativo e você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Eu gostaria de agradecer, meninas, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento, que queremos que 2021 seja um ano tão esperançoso, né? Afinal de contas, temos vacina, né? Mas não podemos nos descuidar ainda, né? Então, como a gente comentava antes, ainda não é momento de largar de mão a máscara, de largar de mão o álcool gel. Vocês que estão nos acompanhando via live, vocês perceberam que as meninas estão todas de máscara, nós temos álcool gel aqui no estúdio, né? Eu só estou sem a máscara em função da apresentação, mas terminando a gente já segue os protocolos novamente. Grupo Informativo do Vale sempre muito atento a todos os protocolos, a seguir todas as orientações, né? A gente faz uma higienização muito pesada aqui no nosso meio de comunicação, em função da circulação de tantos convidados que nós temos aqui, né? E esse cuidado tão especial para que não haja a disseminação desse vírus tão sem graça, né? Podemos dizer assim. Tão sem graça, que veio para acabar com a nossa alegria, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, Elise. Então, não me preparei para isso. Mensagem, assim, se eu pudesse ter escutado esse conselho há muitos anos atrás, acho que teria sido muito importante para mim, assim. Então é isso que eu vou dar, esse conselho que eu né, gostaria de ter me dado há mais tempo. Muito importante meditar, acalmar a nossa mente, né? Fazer um exercício de relaxamento, muito importante. Muito importante contemplar que as coisas não são permanentes, não são estáveis, as coisas vão mudar. Aquele velho ditado, aceita que dói menos, né? Mas no sentido de que a gente está aí, as coisas não vão dar certo o tempo inteiro e a gente tem que tentar lidar com isso da melhor forma. Reduzir consumo, reduzir geração de resíduos. Tudo que a gente puder viver com menos é muito melhor. A gente pode reduzir o trabalho, inclusive, né, para ter mais tempo com a família, para ter um tempo de qualidade com a família, né? Então, pensem no que é importante para vocês e mantenham na vida de vocês somente o que é importante. E o que faz bem, aquilo que traz uma felicidade genuína, não aquela felicidade condicionada de comer um bolinho, né?
e que passa em 5 minutos e depois só fica aquela pochete, né? Aquela borda de catupiry Verdade. a quarentena inteira, né? Exato. E Mas tendo eu que sei- se lamentar depois, né, Elise? É muito difícil, gente, mas eu acho que é muito importante essas. Mari. Continuo com as palavras da Elise. Eu penso que nos conectarmos com a nossa essência, sim, meditação também, sou uma prova viva de que é algo que realmente controla a ansiedade, controla o estresse. Comecem aos poucos, cuidem-se muito. Temos que lembrar sempre que nós não somos, nós estamos, né? Então, que possamos nutrir muito bem o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma com espiritualidade. Concordo plenamente. Acredito que não podemos ser tão preto no branco. Acho que existe algo muito maior e que nós podemos estar nos conectando dia a dia para nos sentirmos melhor e bem. E muito obrigada pelo convite. Foi uma experiência maravilhosa. Bem-vindas. Isolde, a tua mensagem. Eu acho que eu preciso aprender a meditar. Eu sou muito ansiosa, né? Ó, Eu tem o SEB Lajeado, hein? É. Encontros virtuais. Eu tenho que aprender a meditar, então. Também acho que a gente não deve ser levado, a gente se levar tão a sério, né? Ser mais leve e conectar-se mais, sim, com o meio ambiente, que eu acho importante, com as pessoas que fazem bem pra gente, que são caras para nós. Viver mais leve, de uma forma mais leve. Que maravilha. Espero que você tenha gostado desse momento especial que a gente preparou para vocês. Nessa semana que pra gente foi uma semana de carnaval um pouquinho diferente, né? A gente ontem trouxe entretenimento para as crianças que estão em casa, né? E já estão se preparando para voltar para a sala de aula, né? Com todos os cuidados, com tudo aquilo que as autoridades têm exigido, né? E hoje esse bate-papo aqui muito especial para você, papai, mamãe, que está aí nos acompanhando, saber como lidar, né? Saber como essas pessoas passaram por diversas situações e você entender aí também como passar pelas suas dificuldades aí na sua casa. Gente, e antes de dar o nosso tchau aqui, eu quero agradecer mais uma vez a Esquimó Sorvetes, a Arena Esportes e Lazer, a Joana Moraes Teres. Grande abraço a Joana, contribuiu e colaborou aqui com a gente, ela que é consultora em amamentação, a Impressione Adesivos, a Docile e a loja Universo das Festas. Nós queremos agradecer demais a sua audiência, o seu carinho, seja pela Rádio Informativo do Vale, através do programa Conexão Informativo. Nesta tarde não tivemos a atração musical, mas transmitimos aqui para você um pouquinho mais de informação, né? Que também é tão importante para que você se situe, né? No ambiente onde você está e esteja preparado para tudo aquilo que acontece. E eu quero lembrar e também te convidar para segunda-feira. Segunda-feira, no nosso Conexão News, das 8 às 10 da manhã, na Rádio Informativo do Vale, nós estaremos debatendo o assunto Previdência Social, né? O assunto é INSS. É um tema que está tão em voga agora, né? Tá tão difícil, nada funciona, nada acontece, né? Então nós teremos aqui a presença do Dr. Vinícius, que vai estar explicando para a gente todas essas situações voltadas à Previdência Social, em específico aí as ações que são tomadas juntos ao INSS. E de tarde, gente, no Conexão Informativa a gente preparou um momento muito especial de carnaval. Vai estar aqui o Solon e a Andrea, eles que cantam Saudades do Samba, né? Então, vale a pena curtir o nosso programa Conexão Informativo das 16 às 17 horas na segunda-feira. É feriadão de carnaval, né? Para quem vai sair do vale ou para quem vai viajar, lembre-se, máscara, álcool gel, se cuide, não permita que o vírus estrague outras famílias ou até mesmo a sua, né? Não seja portador, né, e disseminador desse, como a gente falou agora há pouco, esse vírus bem sem graça, né? Veio para acabar com a nossa alegria em todos os sentidos, né? E, gente, antes de a gente dizer que está indo embora, eu quero entregar um mimo para vocês que veio lá da nossa o querida mimo para engordar, né? Docile. A nutricionista gente acabou de falar, aqui né, sobre Uma alimentação. porçãozinha, muito obrigada. Uma porçãozinha por dia, né, gente? Assim, ó, em Parceladinho. doses bem pequenas, né? Homeopáticas, né? Obrigada, eu adoro Então, agradecendo a marshmallow. Docile também por esse mimo tão bacana que nos presenteou aqui as nossas convidadas especiais. Gente, um grande abraço,
um ótimo feriadão para você, um excelente final de semana e o Grupo Informativo está à sua disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco, 3726-6700, ou entre em contato com a rádio, né? radio@informativo.com.br, e a gente estará à sua disposição. Grande abraço.